Então, uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção de Serviços e Projetos Educativos, da Direção-Geral de Educação. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços aqui de Projetos Educativos, onde as questões da cidadania e os domínios da cidadania estão todos eles integrados. Hoje teremos um webinar com uma particularidade muito relevante, diria assim. Ou seja, é o último referencial que levámos à luz do dia recentemente e que queremos, antes mesmo de começarmos a formação no terreno para os diferentes intervenientes deste processo, falar-vos um pouco sobre ele e dar-vos algumas características do mesmo. Este é o referencial de educação para os médios, educação pré-escolar, ensino básico, ensino secundário. É uma versão atualizada em função do primeiro ter sido lançado em 2014 e, enfim, em 2016-17 percebemos objetivamente que havia necessidade de colmatarmos algumas das deficiências em função deste avolumar de nova informação, de novos conceitos, de novas estruturas de pensamento que acabamos por ter todos os dias na nossa posse e termos este referencial o mais adaptado aos nossos dias possível, em função também de todo o trabalho que tem vindo a ser feito com os docentes dos diferentes níveis e graus de ensino ao longo do país. Um agradecimento primeiro para a minha equipa, a Susana Tavares e a Elsa Mota do domínio dos média, aqui na Direção-Geral de Educação, e depois um agradecimento para a Filipa Matos, que é do Movimento de Escola João da Rosa, e que tem participado connosco em vários projetos nacionais e internacionais, que tem estado connosco também várias vezes em webinar e que tem, de alguma maneira, no seu agrupamento, procurado que este chapéu dos média acabe por agregar uma série de domínios. Eu diria que o lobby dos média, no bom sentido, por vezes quer que todos os domínios acabem por ficar sob a sua alçada. Ou seja, não há domínios de primeira nem de segunda, como eu habitualmente digo, mas há domínios que acabam por se interligar de uma forma, enfim, inabalável. Ou seja, nós não falamos de média sem falarmos de instituições de participação democrática, não falamos de instituições de participação democrática sem falar de direitos humanos, não falamos de direitos humanos sem falar de interculturalidade, não falamos de interculturalidade sem falar de saúde, enfim, e vamos por aí, não é? Sem esquecermos nunca que todas estas questões têm muito a ver também com o domínio, nomeadamente este dos média, do empreendedorismo e que a capacidade que temos ou não temos de fazer e de realizar. O agradecimento também a dois autores deste referencial, a Sara Pereira e o Manuel Pinto, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e do MILOPS, da Universidade do Minho, portanto são os autores deste referencial e que estarão aqui para falar um pouco do mesmo, perceber que perspectivas se abre com este novo referencial e tentar, de alguma maneira, não o farão diretamente nesta primeira fase, mas tentar de alguma maneira ir dando resposta àquilo que foi colocado por vós a quando da inscrição. Quero também agradecer a todos os professores e professoras que decidiram passar este pedaço de tarde de quarta-feira connosco e que colocaram uma série de questões que tentaremos ir abordando durante o decorrer deste webinar. Aquilo que ficar por responder, não tenham problema, envia-nos posteriormente, que nós com certeza tentaremos dar aqui algum retorno a tudo isso. Referencial de educação para os média assente claramente em 3 ou 4 eixos fundamentais. Por um lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. Por outro lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, sem nunca esquecer os decretos-leis 55, autonomia e flexibilidade curricular, e a partir do seu artigo 15º, todas as questões da cidadania, e o decreto-lei 54 da inclusão. Depois, para cada área, há aqui uma componente clara de aprendizagens essenciais, que são outros documentos fundamentais, e penso que a Filipe irá também abordar esta temática. Como é que estas aprendizagens essenciais se ligam com os diferentes descritores
que os diferentes referenciais, e no caso o referencial de educação para os média, contém. Até que medida nós conseguimos conciliar aquilo que são aprendizagens essenciais nas diferentes disciplinas com estes descritores que estão ajustados a temas e subtemas. E, portanto, será também aqui um exercício que será interessante e que vos desafio, posso dizer assim, também a tentarem fazer com os vossos alunos. Depois, nesta linha do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, princípios, competências e valores. E quando chegamos aos valores, e neste ano que estamos próximo de comemorar os 50 anos do 25 de abril de 1974, valores como a responsabilidade, a cidadania, a participação são fundamentais para que os nossos alunos e as nossas alunas se sintam envolvidos. Sem comunicação não há envolvimento. E é este envolvimento que nós queremos também trazer com este referencial e dar mecanismos para que professores e professoras consigam ter à sua volta uma série de alunos motivados para que estas questões possam ser tratadas da forma mais plausível possível e que a desinformação, que com certeza os nossos oradores também irão falar, não paire no ar e nas cabeças de cada um de nós. Era isto que vos gostava de dizer nesta fase inicial. É sempre um gosto estar aqui convosco. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E passo desde já para o Manuel Pinto, que irá aqui fazer a apresentação que preparou para falar um pouco sobre este referencial de educação pós-média. Manuel, é só ligar a câmara, por favor. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui convosco este fim de tarde. Agradecer também à Direção-Geral de Educação esta oportunidade de podermos pôr em comum as preocupações, os objetivos, enfim, e também os conteúdos e as estratégias associadas a este referencial. Enfim, a nossa equipa aqui na Universidade do Minho era uma equipa de 3 pessoas, mas houve, de facto, quer do lado da Direção-Geral, quer depois instituições e profissionais no terreno que nos ajudaram de uma forma muito real e muito efetiva. E, enfim, o documento que acabou por vir a lume traduz um pouco o contributo de muita gente e, portanto, de alguma forma não é, digamos, alguma coisa que surge de cima para baixo, mas incorpora já muitas preocupações desde a concepção até à fase da realização e da redação final. Eu gostava de, sobretudo, colocar algumas notas sobre, digamos, a filosofia da ação que nós seguimos, quais são as preocupações que estiveram presentes neste trabalho que desenvolvemos. Eu creio que é importante nós hoje, também no terreno da educação, naturalmente, estarmos atentos ao que se passa no mundo e a educação para os média em particular tem que ter isso presente, não é? E é evidente que toda esta ecologia, podemos designar assim, esta transformação no campo comunicacional e mediático que se tem vindo a registar, sobretudo com o fenómeno das redes sociais, mas mais recentemente com os desenvolvimentos em torno dos algoritmos e da inteligência artificial, a crise climática, que é um aspecto do ambiente também e que cria um estado de espírito e ansiedades e projetos e necessidades de mudanças importantes que têm a ver com a comunicação. Aquilo que nós aprendemos todos com a pandemia, nomeadamente do ponto de vista comunicacional, o que elas permitem e também o que elas não permitem, os movimentos migratórios que nos colocam diante de realidades novas num país como nós, que fomos essencialmente no passado um país de emigração e que hoje somos também um país de imigração, com as questões todas interculturais, transculturais que daí decorrem, e também este clima que cada vez sentimos mais de uma certa polarização de opiniões, de radicalização e extremismo de posições, e finalmente as guerras em que para nós eram muitas vezes algo de distante e que nos últimos tempos, infelizmente, nos têm batido à porta e nos têm afetado de uma forma
ainda que indireta, mas que já é real. Enfim, são alguns sinais destas mudanças que desafiam o nosso trabalho no campo comunicacional e no campo da educação para, digamos assim, estarmos de uma forma crítica e interventiva neste terreno dos média e da comunicação. Depois, por outro lado, nós temos também, tivemos a preocupação de, ao olhar para este ecossistema comunicacional, preocuparmos com as pessoas no centro, com, de facto, não colocarmos no centro os próprios meios, uma vez que eles são essencialmente instrumentos, não é? E devem ter um lugar instrumental, mas colocar as pessoas que querem comunicar, que querem utilizar os meios de comunicação. E isso leva-nos a olhar para a comunicação não como uma, digamos assim, um somatório de realidades, mas como um todo integrado, em que nós precisamos de ter em conta o verbal e o não verbal, o analógico e o digital, o presencial e o mediado, a dimensão micro e a dimensão macro, a dimensão pessoal e até intrapessoal no campo da comunicação e também o comunitário e o global. Enfim, temos, pareceu-nos que era importante, digamos, na realidade em que estamos a viver, em que, para além dos média, por exemplo, as redes sociais nos colocam diante de outras exigências do ponto de vista da relação uns com os outros, nós precisamos de não perder de vista este todo integrado que é a comunicação e que, por outro lado, a informação e a tecnologia, embora reconhecendo o lugar central que têm na vida cotidiana das sociedades, elas não podem ser desligadas da comunicação humana e não podem deixar de ser vistas como instrumentais a essa comunicação. E, finalmente, também ter em conta uma ideia de um sociólogo da comunicação já dos anos 80, que dizia, numa publicação da Unesco, precisamente sobre educação para os média, que o horizonte da literacia mediática deveria ser sempre o horizonte da educação para a comunicação. Enfim, passando para, então, mais para, claramente, para as novidades do referencial. Eu gostava de chamar a atenção para uma novidade neste referencial, que é a introdução de duas áreas transversais, digamos, àquilo que são os conteúdos do referencial. A minha colega Sara Pereira vai já apresentar esses temas, mas eu gostava de chamar a atenção para o lugar, para o que significa esta transversalidade de dois dos temas, e esses dois temas são, precisamente, a comunicação e a tecnologia. Poderão perguntar porquê estes dois temas. É evidente que eles são centrais, quer um, quer outro, mas talvez nós os tomemos muitas vezes no nosso modo de lidar com os média como realidades óbvias que estão aí, digamos assim, que, por assim dizer, a partir do momento em que são incorporados, não se topam, não se veem, não é? E nós temos talvez alguma dificuldade de refletir sobre eles. E, portanto, o nosso desafio ao criar estas dimensões transversais seria que, na abordagem dos diferentes temas, na construção dos diferentes projetos, nós não perdêssemos de vista, digamos, os desafios que podem vir da atenção, digamos assim, à tecnologia e à comunicação. Quanto à comunicação, porque ela muitas vezes, nas nossas práticas, tem sido reduzida à informação e aos média. E muitas vezes ela não se distingue, nós não distinguimos aquilo que é de facto um valor, um eixo fundante da vida social, daquilo que é, ao fim e ao cabo, um instrumento ao serviço, ou que deveria ser ao serviço desse valor fundante. Não é? Quanto à tecnologia, porque nós vivemos face a ela, se repararmos bem, um certo paradoxo, por um lado ela naturaliza-se na medida em que se usa, que se usa de uma forma, quando ela funciona não é problema, não é? Só é problema quando funciona. E por outro lado uma certa mitificação, digamos assim, pelo maravilhamento que a publicidade e a propaganda que em torno dela se lança, cria, e por outro lado
digamos assim, por aquela ideia de que a tecnologia por si própria é capaz de resolver os problemas, independentemente quase da ação pessoal, da ação das pessoas. Portanto, relativamente a qualquer dos temas, destes dois temas transversais, eu creio e nós queremos que é possível encontrar pistas para fazer destas duas dimensões do cotidiano um tópico fecundo de aprendizagem. Então, muito rapidamente, dizendo duas ou três coisas sobre cada uma destas áreas transversais, quanto às tecnologias, o nosso desafio é aprender ou encontrar chaves para poder abrir a porta que muitas vezes nós consideramos neutra, mitificada e opaca da tecnologia e da técnica, antes de mais até, antes de chegarmos à tecnologia. Nós tendemos muitas vezes a seguir um bocado aquele sentido do senso comum que é que a tecnologia nem é boa nem má, ela depende dos usos que dela fazemos. É assim que normalmente nós ouvimos falar da tecnologia. Ora, desde McLuhan, que nós sabemos que não é assim, a própria tecnologia é uma forma de configurar muitas vezes os próprios conteúdos e configurar pelo menos o modo como nós comunicamos. Portanto, nós precisamos de fazer da tecnologia um objeto pensado e pensável, e para isso precisamos de algumas ferramentas. A título de exemplo, eu deixo algumas perguntas. Como é que nós podemos entrar no terreno da tecnologia, entrar, por assim dizer, pelas máquinas dentro, olhando para quem as inventou, quando, em que contextos, em resposta a que problemas e a que necessidades. Por outro lado, como é que se desenvolveu essa tecnologia? Nós hoje encontramos muitas fontes disponíveis que nos permitem procurar respostas e criar até projetos para responder a algumas destas perguntas, não é? Como é que se desenvolveu e se expandiu? Como é que se mercantilizou? Como é que se instalou no mercado? Que alternativas é que eventualmente ficaram de lado no registro das patentes e que muitas vezes até poderiam ser mais interessantes do ponto de vista do utilizador, porque isto muitas vezes tem a ver com o poder de quem registra as patentes. Enfim, que inovações é que trouxe do ponto de vista comunicacional? Que usos e práticas desencadeou, mesmo usos não previstos, impactos não previstos, e finalmente que problemas acarretou, nomeadamente no campo ético. São pequenas pistas, não é, que nós podemos agarrar para, digamos assim, a própria tecnologia ser objeto da nossa reflexão. Mais sobre a comunicação, nós podemos aqui, estamos diante de desafios verdadeiramente decisivos, eu diria até civilizacionais. Isto porquê? Porque se nós formos ver algumas das grandes questões da convivência entre as pessoas, entre os grupos sociais nas nossas sociedades hoje, são de facto problemas de comunicação. E a verdade é que há muitas dimensões da comunicação que nós não aprendemos. Nós, como estamos de alguma forma formatados pela lógica mediática ou pelas lógicas mediáticas, acabamos por ter dificuldade em pegar nas dimensões comunicacionais que são absolutamente cruciais para nós aprendermos a viver uns com os outros. E por isso nos parece que nós precisamos de reequilibrar um pouco aqui algumas questões, nomeadamente em torno de uma visão técnica ou tecnológica e instrumental dos média, para olhar como integrando um mapa de relações sociais através dos quais nós podemos descobrir os outros diferentes de nós, criar e desenvolver formas de empatia e de escuta com esses outros, desenvolvendo formas de comunicação mais dialógica, mais participativa e tendo como horizonte as comunidades concretas e os grupos que nós habitamos, de que nós participamos. Por outro lado, creio que os próprios média, incluindo os média digitais, precisam talvez de ser reposicionados neste novo mapa de preocupações centrado nas pessoas, nos encontros entre as pessoas, e em torno desta pergunta que me parece fundamental. Será que os média que nós temos servem
nos ajudam e ajudam os nossos concidadãos a comunicarem melhor uns com os outros. Eu creio que este é que é o critério da nossa relação crítica com os média, é saber e avaliar e discernir em que medida é que as ferramentas que nós temos hoje estão a servir para promover a comunicação ou para promover a incomunicação e, eventualmente, também, hoje em dia, temos visto isso, sobretudo nos anos mais recentes, a desinformação em vez da informação. E então, creio que isto nos vai obrigar, e eu digo até com bastante expectativa, a que nós procuremos alargar um pouco a agenda da comunicação com que temos trabalhado. E para além das áreas conhecidas que nós temos de continuar a usar naturalmente e que passam pelos média, e nomeadamente pelos média digitais, nós precisamos de prestar atenção ao modo como comunicamos, desde logo connosco próprios, não é? Isto pode parecer uma visão muito psicologizante, mas é preciso cultivar isso, porque como é que nós podemos comunicar com os outros, escutar os outros, prestar atenção, criar empatia com os outros, se nós próprios, digamos assim, não cultivamos essa atenção também a nós próprios, do ponto de vista comunicacional, reflexivo, etc. E eu estou a falar de autores que têm vindo a procurar trabalhar nesta renovação da agenda comunicativa, sobretudo neste quadro digital em que nós vivemos, onde parece que muitas vezes o analógico já não tem lugar. Ora, a pandemia, se nos ensinou alguma coisa, uma delas foi seguramente que o analógico continua a ter um papel fundamental, e nomeadamente a comunicação corporal, os sentidos, o encontro, o aprender a fazer esse encontro e essa escuta, que nós dizemos, isso já, digamos assim, é básico, mas muitas vezes não é trabalhado, porque nós estamos concentrados noutros focos. Portanto, a minha ideia, se quiserem, e a ideia que salta deste referencial, é mantermos e desenvolvermos o quadro mediático, incluindo com as novas formas de média que temos ao nosso dispor, mas ao mesmo tempo colocar isso com uma preocupação de olhar para essas ferramentas com um olhar mais crítico e promovermos, de facto, uma melhor compreensão entre nós e entre todos, nomeadamente com aqueles que são diferentes de nós, tomando isso como um desafio fundamental para nós enfrentarmos sociedades onde a comunicação está, porventura, a tornar-se muito difícil. E passo a palavra, então, à minha colega Sara Pereira para ir mais diretamente aos temas e à estrutura do referencial. Certo, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas e obrigada pela vossa presença e também pelo interesse no referencial e tendo interesse no referencial na área da literacia mediática, que nós temos ouvido em termos daquilo que é o discurso público, também o discurso político, como uma área realmente relevante e importante hoje para aquilo que é a nossa relação com os média, mas também a relação uns com os outros, e a nossa forma também de estar e de pensar, portanto, o exercício da nossa cidadania. E de facto nós temos aqui nesta área da literacia mediática muitas temáticas que hoje se cruzam, claro que se cruzam muito com as nossas vidas, não só pela questão dos usos que fazemos dos média, mas também por esta centralidade que Manuel Pinto falava da comunicação que faz parte das nossas vidas e que poderá estar mais presente também de uma forma um pouco mais consciente e mais refletida por todos nós. Eu passaria a apresentar como é que está organizado o referencial, assim, de uma forma muito breve, para depois entrar também nos temas e explicar como é que nós chegamos àqueles 8 temas. Gostaria também de vos dizer que
parece-me que este referencial é e ainda bem que é um avanço, não é, relativamente à versão anterior, não só pelos novos temas que traz, porque era inevitável trazermos aqui outros temas ligados à comunicação e aos média, porque efetivamente o nosso ambiente comunicacional e mediático está sempre a mudar e, portanto, é natural que este referencial daqui a alguns tempos esteja já a precisar também de outra revisão, porque nós estamos numa área que é uma área realmente de grande evolução e revolução e, portanto, os temas não é que se tornem obsoletos, que eu acho que não há temas obsoletos aqui, mas há temas a entrar, não é? Neste momento nós temos as questões da inteligência artificial a ser completamente debatidas e, portanto, a inteligência artificial faz parte também, é um dos conteúdos, ou deve ser um dos conteúdos da literacia mediática. Com certeza que outras temáticas surgirão que depois precisamos aqui de incluir. E também neste referencial procuramos reduzir um pouco as temáticas, elas estavam mais dispersas no outro referencial, a pensar também em quem utiliza e como utiliza e também no público a quem vai ser aplicado o referencial, portanto o público dos nossos alunos e alunas, no sentido também de concentrar mais e melhor as temáticas que podem ser abordadas. Também a outra novidade é um ponto mais final, que eu não entrarei nele, porque a Filipa depois irá falar sobre a integração curricular, mas procuramos naquele ponto deixar, ele não é exaustivo, não é completo de forma alguma, mas quisemos deixar algumas ideias, algumas sugestões de como então o referencial pode ser enquadrado desde a disciplina do português até à disciplina da matemática ou da físico-química, porque nós tendemos a entrar dentro daquilo que são as ciências sociais e humanas, na exploração da literacia mediática, mas o que nós quisemos ali foi também dizer que outras disciplinas podem também integrar portanto, nas suas aulas e nas suas atividades, esta matéria. Então, portanto, o que nós primeiro fizemos, e isto devo dizer-vos que nós partimos muita pedra para chegar aqui, portanto, o próprio processo de elaboração do referencial é muito interessante, porque nós que trabalhamos nesta área, ao nível quer da docência, quer da investigação, mas condensar toda esta matéria para um referencial desde o pré-escolar ao secundário, que seja possível de ser aplicado e que não seja demasiado extenso ao ponto das pessoas se assustarem e dizer isto não é para mim, foi também um exercício muito interessante e até um exercício criativo da nossa parte para conseguirmos chegar a estes temas, que já lá vamos. Junto dos temas, de cada tema, portanto, os 8 temas, nós elaboramos então resultados de aprendizagem, aqui ainda resultados de aprendizagem que são gerais, portanto, que englobam todos os níveis de educação e ensino. No fundo é o que é que nós pretendemos com este tema, não é? Quando exploramos este tema, o que é que nós pretendemos com ele? O que é que nós gostaríamos que os alunos e as alunas aprendessem quando estamos a explorar este tema. Portanto, eu dou sempre muita relevância aos resultados de aprendizagem, não só aos objetivos, mas aos resultados de aprendizagem, porque efetivamente os resultados de aprendizagem apontam-nos para aquilo que é suposto os nossos alunos aprenderem, não é? Vocês sabem tão bem quanto eu esta questão. Mas às vezes nós centramos mais nos objetivos e não tanto nos resultados de aprendizagem, mas os resultados de aprendizagem é realmente onde nós queremos chegar. Então eu acho efetivamente importante termos começado por ali e termos dito com cada tema o que é que nós queremos alcançar. Queria também chamar a atenção que o referencial, nós chegamos a um ponto que tivemos que fechar, claro, não é? Portanto, e devolver o produto tal como está. Mas eu gostaria de deixar esta mensagem de que nós consideramos que é um produto em aberto. Portanto, vocês podem, quem vai implementar o referencial, quem vai trabalhar com ele no terreno, é importante que até possa incluir outros resultados de aprendizagem, outros objetivos. E até se nos quiserem fazer chegar também esse feedback e dizer eu acho que falta isto, eu integrei isto, nós estaremos completamente abertos e será mesmo
mesmo muito interessante nós termos aqui também um documento que possa ser mais partilhado e mais comunicado, porque efetivamente quem está no terreno terá muito a dizer-nos daquilo que nós inventariamos para este referencial, ainda que também tenhamos ouvido as pessoas que estão no terreno, claro. Juntamente, a partir da definição dos temas e, portanto, desta pedra que partimos para chegar aos 8, então nós elaboramos subtemas para cada um dos temas, também para ajudar a desconstruir o que é que está dentro deste tema e, mais uma vez, claro, nós também nos podemos ter expandido, mas procuramos também ser mais sucintos naquilo que eram os subtemas. Eu lembro-me que, a dado momento, nós tínhamos vários subtemas dentro dos temas e depois procuramos sintetizar melhor e até criar ali também um equilíbrio nos subtemas para cada tema, porque a dado momento estávamos ali com algum desequilíbrio, muitos subtemas para um tema, por exemplo, e outro tema com menos subtemas, e portanto quisemos também esse equilíbrio. Quisemos comatar esse equilíbrio. Mais uma vez, aqui, obviamente que na vossa experiência, na vossa vivência, na vossa relação com os estudantes, que podem aparecer outros subtemas que podem incluir no referencial, digamos que até seria interessante o referencial ter uma parte de anotações, não é? Para vocês poderem também fazer as vossas achegas e as vossas propostas. Aqui depois avançamos então para os objetivos, portanto, de cada tema e de cada subtema, e outro exercício muito criativo e muito interessante foi como é que agora nós aplicamos isto a cada nível e ciclo de educação e ensino. Portanto, aquilo que nós fizemos para identificar ou não o ciclo, o nível e o ciclo, foi daquilo que, do ponto de vista da abordagem, poderia ser mais complexo ou menos complexo, mais interessante ou menos interessante, mais adequado ou menos adequado. Mas deixem-me só dizer-vos aqui que no anterior referencial, que esteve em discussão pública, este não esteve porque já era uma atualização, não é? Mas quando nós fizemos o primeiro referencial, nós não tínhamos colocado as redes digitais, não é? As redes sociais, como um tópico de abordagem no pré-escolar, porque nós sabemos que as redes sociais, o que está estabelecido, não é? Pelas próprias plataformas, portanto, o seu uso a partir dos 13 anos, embora saibamos que isso não acontece. Quer dizer, há pais que criam os perfis nas redes sociais para os filhos e que inventam a questão da idade, ou eles próprios também o fazem. Mas nós achamos que, de facto, trabalhar esse tópico no pré-escolar na altura, que era muito cedo ainda, não é? Portanto, estarmos a entrar com os meninos até aos 6 anos nesta temática. E quando fizemos a discussão pública, um conjunto de educadores pronunciaram-se a sugerir que nós incluíssemos também as redes sociais no pré-escolar, porque elas já surgiam ali. E, portanto, e até alguns um pouco perplexos, porque é que nós não tínhamos indicado ali as redes. E então, aqui a ideia era, e aqui nós mantivemos então a referência às redes no pré-escolar, mas com esta ideia de que nós, para percebermos as redes digitais, podemos perceber o conceito de rede e a rede também dos nossos amigos, dos nossos familiares, etc., para então depois podermos entrar naquilo que é uma rede digital. E, portanto, só para entenderem como é que nós também fomos definindo e decidindo aquilo que poderia ser mais adequado para cada nível e ciclo de educação e ensino. Esta última grelha que vocês veem aqui é também uma grelha que, a meu ver, está mais bem conseguida do que no primeiro referencial, porque aqui nós procuramos, então, para cada nível e ciclo de educação e ensino, trabalhar cada um dos temas e cada um dos subtemas, elencando objetivos e, portanto, foi um trabalho bastante intensivo de pensar o que é que era adequado
e o que é que podia ser explorado para cada um destes níveis e ciclos, e colocando também, claro, aqui a questão dos descritores de desempenho por nível e ciclo de educação e ensino. Portanto, ou seja, aqui esta adequação de cada tema um pouco mais desenvolvida do que estava no anterior, e claro, também provavelmente não se esgota naquilo que nós colocamos ali. E sempre a preocupação que tivemos foi muito sempre de articulação com o perfil do aluno e também com a estratégia da cidadania, que a Filipa depois irá também abordar na sua intervenção, mas foram assim os dois grandes documentos que nós tivemos também aqui em conta quando pensamos quer os resultados de aprendizagem, quer os objetivos, quer os descritores de desempenho. E então, agora, olhando aqui para os temas, eu vou só dar aqui algumas achegas sobre como é que eles, porque é que nós os concebemos deste modo, o que é que eles incluem aqui, e gostava só de vos dar conta então de que, portanto, nós chegamos a estes 8 temas a partir de uma lista um bocadinho maior e fomos então condensando, e acho que esse exercício foi um exercício também interessante da nossa parte. Os temas não nascem, obviamente, do vazio, não nascem do nada. Primeiro, eles nascem também a partir do referencial anterior, portanto, ou seja, este referencial é uma atualização, é uma revisão, não é um referencial novo, portanto, ele respeita também alguns dos temas que já estavam no anterior. O que nós quisemos foi realmente condensar para tornar mais fácil a aplicação deste referencial a quem está no contexto educativo. E também nos baseamos naquilo que são os outros referenciais, nomeadamente os referenciais da Unesco, claro, para termos aqui também alguma articulação com aquilo que se faz a nível internacional. E tivemos em conta também outros referenciais de outros países, mas sobretudo o da Unesco foi assim realmente também algum alicerce, ainda que nós quisemos também trazer muito para este referencial aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é o nosso país, aquilo que é o nosso contexto, porque é muito importante nós também termos a nossa produção própria e olharmos para aquilo que é o nosso ambiente educativo e o nosso ambiente mediático. E, portanto, olhar para o que os outros fazem, mas também fazemos nós, não é? Portanto, de uma forma mais original. E acho que isso também é bom. O anterior referencial teve, em termos internacionais, uma boa aceitação, de tal modo que na altura foi feita pela DGE uma tradução para o inglês. Penso que também estará prevista a tradução deste referencial também para o inglês, porque efetivamente nós tínhamos muitas pessoas a pedir-nos o referencial, porque também, e aqui devo dizer que há países que trabalham muito esta área, mas nós somos um dos poucos países que tem um referencial para todos estes níveis de ensino, e acho que isso também nos devemos alegrar com aquilo que também já temos e fazemos bem, e aqui do ponto de vista também da Direção-Geral de Educação, esta aposta também nesta área e de levar esta área para as escolas. Então, portanto, ele tem então alicerçado os temas, aquilo que é a concepção de literacia mediática no nosso país e também a nível internacional, e aquilo que nós consideramos fundamental a trabalhar quando se trabalha esta área em contexto educativo, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. Devo dizer que não é necessário nós trabalhamos estes temas todos ao mesmo tempo ou todos num ano letivo. O importante é nós também olharmos para o contexto da escola, para o contexto dos alunos e ver o que é mais relevante, porque nós estamos a trabalhar às vezes temáticas que não dizem nada aos nossos interlocutores, não é? Portanto, que são os alunos e as alunas, nem ao contexto em que a escola está implementada, pode ser também assim um bocadinho trabalhar no vazio, não é? Então, a ideia aqui seria
percebermos o que é mais relevante destes 8 temas, para onde é que eu posso ir em termos daquilo que é o contexto dos participantes, dos interlocutores com quem estou a trabalhar e também o meu contexto educativo e social. E, portanto, trabalhar e ser essa muito a base. Portanto, nós podemos selecionar os temas para serem trabalhados e no ano letivo seguinte trabalhar outros temas, ainda que às vezes os interlocutores possam ser outros. Mas não ter esta preocupação de que eu tenho que abordar estes temas todos num ano letivo ou em 3 meses ou o que seja. E também, cada tema, nós também podemos cruzar temas, é muito interessante fazer também o cruzamento de temas, não é? Portanto, ele está dividido desta forma, mas nós podemos perfeitamente cruzar temas e podemos também trabalhar um subtema dentro do tema e outro subtema de outro tema, ou seja, não precisa, isto é, eu já há bocadinho já vou passar ali um slide que diz, isto é um guia, não é um receituário, não é? Portanto, não é uma receita que nós tenhamos que seguir tal e qual ela está aqui. Então, um dos temas é média, informação e atualidade, que nos parece uma questão fundamental em termos daquilo que é a compreensão do mundo atual. Aquilo que é levar a atualidade para a escola, o modo como como as nossas crianças e jovens olham para o mundo em que vivem e como é que compreendem também esse mundo mediatizado, não é? Portanto, porque ele é sempre mediatizado, mediado a partir dos média, e termos aqui então também esta importância dada àquilo que é a informação, a atualidade e, claro, as questões do jornalismo, que já vimos, ou temos visto por estes dias, que é uma área que está com crise, não é? Portanto, com uma crise grande, até em termos do que é o seu financiamento e a importância que o jornalismo representa para a nossa sociedade e para uma sociedade mais democrática e mais plural. E eu sobre este tema só gostava então de dizer que, claro que nós podemos aqui trabalhar as questões de uma forma mais aprofundada, mais analisada, mais refletida, mas é um dos temas que nós também podemos trabalhar dedicando, por exemplo, 5 minutos do nosso tempo de aula a esta matéria. Fazendo este exercício, por exemplo, o que é que se passa no mundo? E levar à discussão com os alunos, não vamos falar de todo o mundo, nem de tudo que está acontecendo no mundo, mas num ou outro acontecimento que eles queiram trazer, que tenham ouvido falar, e até pode ser do mundo mais próximo ao mundo mais distante, porque nós sabemos também que esta ideia de mundo, sobretudo para os mais pequeninos, é uma ideia do mundo, não tanto o mundo lá fora, o mundo distante, mas o mundo familiar, o mundo da escola, o mundo dos amigos, etc. E então ter esta preocupação de também os levar a pesquisar, a procurar e a debater aquilo que se passa à nossa volta. Nós temos, há professores que já fizeram este exercício que é um exercício, eu diria, semanal, não é? Quando estão com os alunos na sua disciplina, seja ela qual for, e tem sido um feedback muito positivo de que os alunos gostam e às vezes até alargam um bocadinho o tempo, porque se torna realmente... eles acabam por estar muito mais envolvidos, às vezes alguns não têm interesse e depois acabam por se interessar também, por se envolver e querem também eles partilhar aquilo que são as suas novidades, as suas notícias e, portanto, aqui está um exemplo de como nós podemos implementar esta temática sem ultrapassando por vezes aquela questão de que como é que eu integro isto na minha disciplina, tendo eu um programa para cumprir. Eu não vou, se calhar não me vou deter sobre todos os temas, porque eu tenho que andar também com o meu tempo, mas dar só aqui algum exemplo então de que este média, informação e atualidade pode ser, claro, que é fundamental nós trabalhá-lo também de uma forma mais aprofundada. Por exemplo, esta questão que está ali também de subtema das representações sociais e estereótipos nos média é uma questão fundamental hoje para nós compreendermos o outro,
não é? Portanto, como é que o outro nos é representado, o que é que nos é dito sobre o outro, ou sobre as outras realidades, sobre os outros países. E aqui eu acho que nós temos várias disciplinas em que esta questão é fundamental. Por vezes é como é que eu organizo isto, não é? Como é que eu trabalho esta matéria, como é que eu trabalho este assunto? E pensamos sempre que nós temos os média como os tais meios, os tais instrumentos que são importantíssimos no modo como nós olhamos para o mundo, formamos a nossa opinião. E como é que nós estamos a formar a opinião a partir daquilo que nos é então dado pelos média e ver o que é que os média nos trazem, como é que nos trazem, o que é dito, mas também aquilo que fica de fora e não é dito. E este é um exercício muito interessante de se fazer com os alunos e eu diria aqui em diferentes disciplinas em que isto possa ter lugar, porque aqui nós podemos ter a geografia, podemos ter a história, claro, podemos ter também o português, mas também podemos ter as outras disciplinas de outras áreas, porque pensar, por exemplo, como é que está aqui representada, como é que está representada, por exemplo, a ciência ou aquilo que são as descobertas científicas, como é que elas aparecem nos média, o que é que não é dado a conhecer. Mas nós temos aqui um campo muito vasto, sempre de interrogar também como é que a informação nos é apresentada e, portanto, levar a este olhar mais crítico sobre a informação. Pegava só num outro exemplo para dar conta de que nós precisamos também de algum modo, com o referencial e com esta área, de responder àquilo que são os interesses, não é? E também as necessidades, porque atenção que eu acho que não são só os interesses, é aquilo que nós percebemos que é necessário abordar com as crianças e os jovens. Pegaria ali naquele exemplo dos acessos, usos e práticas mediáticas, porque muitas vezes nós temos esta ideia de que é que está, portanto, este excesso do telemóvel, esta questão, proibimos ou não o telemóvel na escola, como é que eles fazem com o telemóvel, onde é que eles andam no telemóvel, e nós temos aqui também este conteúdo, e este é muito centrado naquilo que os crianças jovens fazem com os média, não é? Portanto, é muito centrado mesmo nos públicos dos média, e os públicos são eles, portanto, o que é que eles fazem então com os meios? Porque, por vezes, nós desconhecemos aquilo que fazem, como é que o fazem, e levá-los também a ter uma maior consciência dos seus usos, de algumas dependências, também desta questão que nós temos muito, que é, eles usam que temos visto na investigação, eles usam o telemóvel e os meios, sobretudo para questões de entretenimento, diversão e entretenimento. Então, explorarem e descobrirem que também são meios que podem ter acesso a abrir-lhes os horizontes, não é? A ter acesso a outro tipo de informação, como é que eles também como é que eles validam também essa informação. E, portanto, aqui está um exemplo de como é que nós podemos trabalhar estas matérias. E portanto, enfim, deixo-os aqui, não tendo tempo para explorar todos os temas, deixo só então aqui esta ideia de como é que nós os construímos e penso que se enquadrarão aquilo que é fundamental em termos de literacia mediática, que poderá ter lugar aqui em cada um destes temáticas. Ali, por exemplo, na criação, produção e participação, o José Carlos no início falava da importância da participação e aqui, cá está, também queremos levá-los a produzir e a participar, ou seja, não só no papel de consumidores, mas também de produtores e de jovens que iniciam a sua cultura participativa e, portanto, terem também aqui uma voz ativa. Então, avançando, há bocadinho já disse que nós olhamos para este referencial mais como um guia e não tanto como um receituário, portanto, um instrumento de apoio que pode e deve ser adaptado em função daquilo que são os contextos educativos e também até os contextos familiares das crianças e jovens com quem trabalhamos. Também esta questão de com quem e como pode ser aplicado.
Naquela parte final, nós efetivamente também quisemos enfatizar aqui as questões das áreas mais das ciências naturais, não é? E a questão das disciplinas como as ciências, a questão da matemática, da fisicoquímica, etc. Portanto, nós diríamos que qualquer professor de qualquer área, mesmo ao nível daquilo que é a questão da matemática, por exemplo, a questão dos rankings nas escolas, quando sai essa informação, é fundamental, pode ser uma matéria importante para trabalhar nas aulas de matemática, portanto, o que é o ranking, como é que ele surge, como é que ele foi construído, e também problematizar os próprios rankings e o modo como nos são apresentados. Portanto, cá está também uma forma de trabalharmos a partir daquela disciplina, aquilo que são os dados numéricos que nos são apresentados, explicar o que é um ranking, porque é que ele é importante, e também levá-los a pensar e a debater o que é isso do ranking, porque é que de repente isso virou uma questão fundamental, e levá-los a ter uma visão crítica, obviamente, sobre essa matéria. Mas isto também pode ter lugar em projetos de escola, de agrupamento escolar, de clubes escolares e, claro, das bibliotecas escolares, que têm sido também aqui um pilar fundamental ao nível da promoção da literacia mediática. Só uma palavra final para passar a palavra à Filipa, de que os clubes escolares, e aqui nos clubes escolares eu incluía também os meios de comunicação escolares. Eu acho que se faz um trabalho excelente ao nível dos meios de comunicação escolares nas escolas, fazem trabalhos fantásticos, nós ouvimos as crianças e os jovens sobre isto, e aquilo que eles aprendem de uma forma, não é? Lá está, não tão dentro da sala de aula, e é de facto é fabuloso o que eles nos dizem que aprendem, e então nós por vezes podemos enquadrar melhor estas atividades, e ligá-las melhor também com este referencial, porque obviamente que há aqui um trabalho fantástico, e nós precisamos também de o valorizar mais dentro da própria escola e também para o exterior. E este cruzamento com o referencial porque o trabalho de produção de um jornal, de uma televisão, de uma rádio escolar, é um trabalho de produção, de produção ao nível da literacia mediática, que é realmente aquilo que também nós queremos, não é? Portanto, trabalhar esse lado mais ligado à produção. E fico por aqui, passo a palavra à Filipa. Olá, boa tarde a todos. Saúdo todos os meus colegas. Eu sou a Filipa Matos, sou professora de História e também coordenadora para a área de Cidadania do meu agrupamento de escolas, portanto, do primeiro ciclo, do pré-escolar até ao primeiro ciclo. Então, vamos lá colocar a mão na massa e ver como é que na nossa escola, no agrupamento de escola João da Rosa, temos vindo a implementar o domínio dos média no nosso agrupamento. Temos agora aqui uma ótima ferramenta, que é a versão atualizada do referencial de educação para os média, que pode também ser muito útil na abordagem do domínio dos média. Falando de coisas que todos nós já conhecemos, mas que nunca são demais referir, o domínio dos médias está devidamente enquadrado dentro do Decreto-Lei 55, dentro das aprendizagens essenciais, e é possível também operacionalizá-lo através dos domínios de autonomia curricular. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem o domínio dos média no segundo grupo, o que significa que ele deve ser trabalhado pelo menos em 2 ciclos de ensino. Mas, na realidade, é um domínio que pode ser trabalhado de forma transversal e pode ser articulado com todos os outros domínios que fazem parte da estratégia. É um domínio que também permite desenvolver as áreas de competência que estão previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. No caso da João da Rosa, aquilo que nós fizemos foi integrar o domínio dos média na estratégia de educação para a cidadania de escola, que está em simbiose com os próprios objetivos do projeto educativo. Uma vez que somos uma escola TEIP, Território Educativo de Intervenção Prioritária, também é uma ação que faz parte do nosso projeto TEIP, e também aderimos ao projeto cultural de escola, que também é uma forma de poder operacionalizar não só a estratégia de educação para a cidadania, mas também aqui
o domínio dos média. Depois pode ser um domínio para trabalhar ao nível de projetos dentro de cada conselho de turma, nomeadamente, não é, através do projeto curricular de turma, mas também podemos trabalhar com aquilo que nós já temos muitas vezes na escola, os projetos que fazem parte do plano anual de atividades, os clubes, e portanto as escolas vão aderindo a tantas iniciativas nacionais, de projetos que conseguem desenvolver competências democráticas, mas não só, mas também as competências mediáticas e as competências digitais, que poderemos sempre olhar para o plano anual de atividades como uma oportunidade e tentar perceber onde é que nós podemos trabalhar os média em cada um destes projetos. De qualquer forma, podemos considerar que é um domínio que pode ser trabalhado não só na disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas também de forma transversal e envolvendo outras disciplinas. Na educação pré-escolar, o domínio dos média é trabalhado transversalmente no currículo, como todos os outros domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. No segundo e terceiro ciclos pode ser integrado na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, mas também pode ser trabalhado transversalmente no currículo. E depois, no secundário, é trabalhado transversalmente no currículo. No caso da João da Rosa, nós temos na nossa planificação da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, o segundo e o terceiro ciclos como os ciclos onde trabalhamos mais ativamente o domínio dos média, e espero conseguir à frente explicar como. As formas de abordagem do domínio e também, porque não, as formas de como podemos operacionalizar este referencial de educação para os média, pode ser uma forma interdisciplinar, ou ele predispõe a um trabalho interdisciplinar, pode ser operacionalizado através dos projetos e clubes existentes na escola, como já referimos, também através de atividades de participação dos alunos na sua comunidade, portanto, tornando-os mais ativos também na comunidade e tentando perceber quais é que são os problemas que eles têm à sua volta e como é que poderão utilizar isso na construção de um blog ou, por exemplo, também na criação de um projeto em articulação com a comunidade. É também um domínio que se predispõe a metodologias de aprendizagem ativa, portanto, aprender fazendo, ou então um trabalho de projeto, por exemplo. O tipo de avaliação, porque tudo deve ser avaliado, não é? Em cidadania e desenvolvimento, mas também nas outras disciplinas que se encontram envolvidas no trabalho interdisciplinar, deverá ser a avaliação formativa e uma forma de abordagem também interessante e se calhar cada vez está mais na ordem do dia, para além de olharmos para a comunidade e para quais é que estão os problemas da comunidade, exterior à escola, mas também para a escola, não é? Enquanto comunidade educativa, tentarmos também acompanhar, de certa forma, os fenómenos polémicos e mediáticos que vão fazendo parte do nosso dia-a-dia e dos nossos alunos também, e olhar para eles como uma oportunidade curricular para trabalhar vários temas, mas também para que os alunos possam debater perspectivas, portanto, para que possam pensar aquilo que estão a ler ou que estão a visionar diariamente nos média e também para que se possam expressar relativamente a esses assuntos, sempre tendo, não é, como objetivo o trabalho da multiperspectiva. O outro aspecto que tentamos trabalhar na nossa escola é tentar criar atividades em que os alunos possam trabalhar com os média. E para isso, portanto, tentamos fomentar a colaboração do trabalho entre os professores e os alunos, de professores e alunos, com o trabalho de jornalistas ou de outros profissionais da comunicação. A nossa escola está sediada em Olhão. Fizemos um trabalho de um jornal escolar, onde trabalhámos com jornalistas, por exemplo, do Sul Informação. Também tentamos trabalhar sobre os média, portanto, não só com os média, mas sobre os média,
e fazemos isto colocando os alunos a produzir conteúdos, porque essa é a melhor forma também de eles compreenderem um pouco melhor o fenómeno da comunicação mediática, não é? Perceberem que aquilo que veem muitas vezes no ecrã, não é aquilo que veem através de uma janela, não é? Foi mediado. E quando eles produzem os conteúdos, eles estão a aprender precisamente, não é? Que o ecrã não é uma janela. E também tentar criar atividades para os média. Portanto, tudo aquilo que eles fazem na escola, projetos, não é? O espaço e os momentos de debate, eles podem ser divulgados na escola, e a criação de não só de um espaço de transmissão daquilo que está a ser feito, mas também de debate, pode ser feito a nível de turma, também pode ser feito a nível de escola, também acaba por ser muito importante para desenvolver, no fundo, o espírito crítico e a coexistência de diferentes perspectivas e de culturas em presença. Na nossa estratégia de educação para a cidadania de escola, como com certeza nas vossas, para os que serão coordenadores de cidadania no vosso estabelecimento, nós temos que pensar quem é que são os nossos parceiros, a quem é que poderemos pedir ajuda para implementar o domínio dos média de uma forma mais eficiente. É importante trabalhar com as universidades, e também com redes de investigação acerca do tema. A nossa escola, por exemplo, trabalha com a rede de escolas democráticas do Conselho da Europa, tem também trabalhado com o projeto de cidadania digital do Conselho da Europa e fazemos parte da ASPNet. E estas redes proporcionam muitas vezes, não só aos alunos, mas também aos professores, a troca de conhecimento, e poder até fazer projetos que possam ir além fronteiras, dos média também. Depois, procurar na comunidade apoio, não é? Na autarquia e os seus órgãos, os meios de comunicação social, aqui também na comunidade, só dizer que muitas vezes nós não procuramos, os parceiros, mas, por exemplo, aqui nós na nossa escola temos tido um feedback muito positivo por parte da Junta de Freguesia e também por parte do município, sempre que precisamos de alguma coisa para um projeto e relacionado com os média também. Os meios de comunicação social, claro, dei o exemplo há pouco do Sul Informação, mas temos também o caso do Público, que tem feito um trabalho também excelente com as escolas, e também a procurar jornalistas que possam vir à escola, que possam debater o tema e que possam também vir para falar com os professores. O domínio dos média, nós vemos como, na nossa escola, como uma oportunidade de operacionalizar também as áreas de competência do perfil à saída da escolaridade obrigatória. E o próprio referencial de educação para os média também tem isso em conta. Então, como é que poderemos trabalhar os média e, ao mesmo tempo, trabalhar os temas e os subtemas que se encontram no referencial? Por exemplo, no perfil do aluno, nós temos a primeira área de competência, são todas importantes, mas pela ordem que elas aparecem, linguagens e textos. Aqui poderemos trabalhar os tipos de média, os géneros jornalísticos e o lead. Por exemplo, o português pode fazer isto, mas podem fazer também outras disciplinas. Nós, na João da Rosa, temos trabalhado também a questão do lead em TIC. Nós temos um DAC, um Domínio de Autonomia Curricular Permanente, entre TIC e Cidadania e Desenvolvimento, e, portanto, temos falado muito de tecnologia e comunicação dentro deste DAC. Depois, a área de competência de informação e comunicação também sai beneficiada com o trabalho acerca dos média, nomeadamente aqui a história, por exemplo, pode dar um forte contributo através do rigor científico, não é? Nomeadamente através de modelos de pesquisa, fontes, a citação bibliográfica, porque no fundo, eu agora
falo um bocadinho de experiência própria, e como a minha área é História, no fundo, por vezes, o trabalho do jornalista não é muito diferente do trabalho do historiador. E, portanto, História pode ser uma oportunidade para trabalhar em informação e comunicação. Outras questões que podem ser trabalhadas e que nós trabalhamos no nosso DAC é o Código Deontológico do Jornalista e o papel do jornalista, e também a questão dos direitos de autor, que também está relacionada com a pesquisa e as fontes. Depois, na resolução de problemas e raciocínio, em TIC, é muitas vezes trabalhada a questão da desinformação, a História pode trabalhar a questão da propaganda, a inteligência artificial é uma questão que pode ser trabalhada em TIC, os algoritmos em matemática, as questões da atualidade. Penso que todas as disciplinas poderiam aqui contribuir para, como dissemos inicialmente, para oportunamente poder debater, criar um espaço de debate na aula acerca dos temas, mas também aqui tentar perceber quais é que são as perspectivas que são apresentadas, mas tentar responder às questões dos alunos. Eles vêm sempre com algumas questões em relação a estes temas, e as nossas matérias muitas vezes se cruzam até com fenómenos que se estão a passar na atualidade. O marketing e a publicidade, fazer também com que eles saibam ali distinguir um pouco aquilo que é o discurso jornalístico de outro tipo de discursos. Depois, o pensamento crítico, que acaba por ser um bocadinho o pilar de tudo isto, e o pensamento criativo. Aqui nós apostamos muito nos projetos de participação, nas assembleias de alunos, que é um projeto que está no nosso PAA. Há outros projetos que contribuem para isto, o Parlamento dos Jovens, por exemplo. Temos também o Plano Nacional de Cinema, que nós também temos na nossa escola, temos um clube de cinema, que vamos também articulando com temas da atualidade. E pronto, só para dar exemplo de alguns projetos. Ao nível do relacionamento interpessoal, trabalhamos a netiqueta. É logo um dos primeiros domínios a ser trabalhados, um dos primeiros temas a ser trabalhados dentro do nosso DAC, de segundo e terceiro ciclo, entre cidadania e TIC. Mas é claro que aqui também entram depois questões como o discurso do ódio, o ciberbullying, as regras offline e online. Aqui procuramos sempre também, no início do ano letivo, fazer com que os alunos, quando refletem acerca das regras, não é, que são negociadas na sala de aula, que possam refletir logo ao nível daquilo que são as regras online e as regras offline. E, portanto, fazemos já um pouco essa ponte, principalmente desde o ensino à distância durante a pandemia. Depois, relativamente ao desenvolvimento pessoal e à autonomia, nós conseguimos desenvolver esta área de competência, tentando criar atividades para que o aluno consiga ganhar alguma consciência acerca da sua presença na internet, daquilo que consome, a forma como partilha, as publicações, aquilo que cria. O bem-estar, a saúde e o ambiente também é uma área de competência que pode ser também trabalhada. Temos aqui a questão da pegada digital, o consumo responsável, as questões da privacidade, por exemplo. A área da sensibilidade estética e artística pode ser trabalhada pelos média, através do cinema, por exemplo, foi o caminho que escolhemos na João da Rosa. E depois temos também o saber científico, técnico e tecnológico, que na João da Rosa fazemos muito recorrendo então aos clubes. Temos o Clube do Aluno a funcionar, que é um clube de jornalismo, e também através da implementação de jornais escolares ou da criação de redações escolares. Mas isto também pode ser feito, não é, através da criação de blogs, apps, ou seja, colocar o aluno no papel de produtor de conteúdos, e assim ele adquire o saber também científico, técnico e tecnológico da área. E por fim temos a consciência e domínio do corpo, que também conseguimos cruzar com o domínio dos média ao abordar questões como o sedentarismo, a dependência dos ecrãs, e outras demais. Então, exemplos práticos. Na nossa estratégia de educação para a cidadania de escola, o que é que fizemos?
Quando centramos a estratégia em 5 áreas fundamentais, que são trabalhadas de forma cruzada: os direitos humanos, a cultura democrática, o ambiente, os média e a interculturalidade. Por isso, todos os projetos que temos em funcionamento na escola, os clubes, tentam contribuir para o desenvolvimento destas 5 áreas. Depois, relativamente aos projetos e aos clubes, tentamos escolher projetos, implementar projetos que fomentem o trabalho colaborativo, e isto pode ser feito ao nível de turma, mas também pode ser feito ao nível de escola, pode ser feito de forma curricular, dentro da disciplina, mas também com oferta curricular, extracurricular, no caso, por exemplo, dos clubes. Também criando espaços de partilha e de debate, nós temos as assembleias a funcionar. No primeiro ciclo, todas as turmas neste momento têm assembleia de alunos a funcionar, e também no segundo e terceiro ciclo temos o projeto Parlamento dos Jovens, também temos o projeto 100 anos de democracia. Portanto, tentamos muitas vezes responder às calls, às chamadas que nos são feitas, muitas delas através das redes de que falei também, não é? O Conselho da Europa, a Unesco, que são redes que fazemos parte. Tentamos, portanto, ver nessas chamadas, que muitas vezes têm a ver com questões da atualidade e com temas que fazem parte da cidadania e dos média, claro. Tentamos, portanto, sempre responder a essas calls e colocar os alunos, portanto, a produzir, e cada vez mais, por exemplo, pedem, e todos os colegas sabem isso, pedem, por exemplo, pequenos vídeos, não é? Ou portanto, até podcast, também têm pedido, não é? Ou imagem, cartazes, não é? Portanto, nós trabalhamos isso também ao nível de escola, mas também depois muito no nosso DAC de Cidadania e Desenvolvimento e TIC. Temos também na nossa escola o espaço DT, que é 1 hora que todos os diretores de turma têm com as suas turmas e que também possibilita o desenvolvimento depois destes projetos ao nível de turma. Relativamente a jornais escolares ou clubes de jornalismo, nós temos tentado trabalhar estes temas em 3 formatos, e trouxe-vos aqui o exemplo do jornal Ria Azul, que foi um jornal escolar com objetivos de dar a conhecer um bocadinho aquilo que existia na comunidade, ao nível que estava a ser feito na comunidade, ao nível da sustentabilidade e da educação ambiental, e portanto foi no ano que nos tornámos Escola Azul, e começámos precisamente por fazer um jornal em formato de papel. Foi tudo feito nos DACs, o jornal. Depois, no ano seguinte, por exemplo, esta redação trabalhou mais o formato de vídeo, e numa outra fase trabalhou o formato digital. Este ano, por exemplo, estamos a trabalhar muito o portfólio escolar. Os alunos criam um blog e vão também colocando os seus trabalhos. Podem ser em formato vídeo, podem ser em formato texto, pode ser também, porque não, um podcast, e colocam tudo também já no seu portfólio digital, que acaba também por funcionar, no fundo, como um blog. Então, dicas finais. Há pouco falava-se um pouco da questão do abrir portas. Como é que nós podemos abrir portas para trabalhar a tecnologia e informação nas nossas escolas? Eu penso que para abrir a porta já temos aqui uma ajuda interessante, que é este referencial de educação para os média. Uma vez que muitas vezes andamos à procura de atividades, de ideias, e ali, não é? Já temos as atividades desenvolvidas até ao nível do currículo espiral, não é? Desde o do primeiro ciclo até ao secundário. Cada tema, portanto, pode ser abordado em todos os ciclos de ensino, desde que adequado à faixa etária para o qual se dirige. Mas eu diria, não é, que o trabalho dos média é um trabalho transversal, é responsabilidade, no fundo,
de todos os professores e que muitas vezes nós até já estamos a trabalhar os média, não temos que ir inventar propriamente uma atividade nova, podemos olhar para aquilo que já está no nosso programa, podemos olhar para os projetos que a escola já tem, podemos atender às chamadas que nos são feitas dentro das nossas redes e já agora também dentro aqui da rede de professores de cidadania também, não é? Que vamos recebendo também muitos e-mails, muitas vezes, não é? Sobre projetos muito interessantes para operacionalizar os domínios dos médios. Portanto, ver isto também como uma oportunidade. E procurar sempre, portanto, isto é aquilo que nós tentamos fazer, ver qual é que é a oportunidade que temos para confrontar os alunos com diferentes tipos de informação e média. Aqui podemos recorrer a recursos diversificados, qualquer disciplina pode fazer isso. Eu acho que depois é também responsabilidade um pouco de todos os docentes, o rigor científico, e que nós também, quando estamos a veicular o rigor científico, estamos de alguma forma a reforçar a importância dos métodos de pesquisa e da validade do trabalho, do trabalho científico. Portanto, recorrer a muitos recursos multimédia, portanto, tentar que os alunos passem ao longo da escolaridade obrigatória por vários formatos, isso é importante, perceberem como é que são feitos, não é? Como é que são criados e colocá-los também no papel de produtores, para perceberem depois também aquilo que eles próprios estão a consumir. Envolver os alunos nas regras de trabalho. Isto é importante na medida em que todos os alunos hoje em dia fazem parte de grupos, não só de redes sociais, mas também de outros grupos de comunicação, WhatsApp, e muitas vezes as escolas são assoladas com problemas que saem fora do espaço físico da escola, mas que estão relacionados também com estes grupos. É importante envolver os alunos na criação das regras e pensarmos cada vez mais, quando estamos a criar as regras para a nossa sala de aula, se conseguirmos dar o pulo também para o digital, nós estamos a ajudá-los também a partilhar um pouco depois da responsabilidade daquilo que também ali acontece. Depois tentar, pronto, criar desculpem, momentos e ferramentas de trabalho colaborativo. E na nossa opinião, os projetos são, seja a nível de turma, seja a nível de escola, seja nacionais ou internacionais, são uma forma de criar estes momentos, porque não precisamos de ir inventar muitas vezes momentos novos, basta operacionalizar tudo aquilo que já existe. E depois, que no fundo foi isso que fizemos, é utilizar os domínios de autonomia curricular e tudo o que esta legislação, no fundo, veio permitir com a autonomia curricular. Portanto, no nosso caso, nós criámos este DAC, de Cidadania e Desenvolvimento e TIC, temos outros a ocorrer também, pelo primeiro ano, alguns pelo primeiro ano e outros é o segundo ano que estão em funcionamento, em que, por exemplo, o TIC também está acoplado com português, por exemplo, e, portanto, todas estas experiências podem ser positivas quando olhamos para o domínio dos média e quando estamos na dúvida de como é que os podemos operacionalizar. Portanto, a interdisciplinaridade é, sem dúvida, uma ferramenta muito útil que temos à nossa disposição. Queria agradecer. Isto, portanto, não é uma receita, temos todos que olhar para as nossas escolas. Eu vim apenas partilhar aquilo que tem funcionado. E pronto, estou receptiva a qualquer questão que queiram colocar e passo a palavra, se calhar, à Susana. Muito obrigada, Filipa, obrigada ao Manuel Pinto e à Sara por todas estes olhares e esta tentativa de esclarecer que, de facto, este referencial surge numa altura em que percebemos que já havia aqui uma desatualização, temos os novos média cada vez mais desafiantes com
com desafios ao nível de sala de aula portanto, bem oportunos e, portanto, este referencial, como o Manuel Pinto referiu inicialmente, tinha aqui estas duas novidades, a tecnologia e a comunicação. A Sara também referiu, e muitas das vezes e a Filipa também, não é uma receita que aqui está, é um guia de trabalho que tem sempre que partir do contexto escola. Nós, DGE, temos a preocupação sempre também de ter este referencial e as nossas estratégias sempre como um espaço aberto, tal como a Sara referiu, este não é um produto acabado, estamos sempre abertos com as vossas sugestões, possamos também ir melhorando estas nossas propostas também de trabalho. Em relação às questões, nós tínhamos ainda aqui reservado um espaço para debate. Aos professores que estão do outro lado, se quiserem fazer perguntas no chat, poderão colocar as vossas perguntas ou então levantar a mão e colocar mesmo a pergunta e pronto, podemos também aqui ter este espaço de conversação. Sendo que, enquanto não surgem perguntas, eu gostaria só de dizer que temos aqui algumas que já nos foram feitas e que se calhar iniciava com uma pergunta que temos em carteira do vosso formulário de inscrição, que é o seguinte: de que forma a futura geração ativa nativos digitais encara os novos desafios da comunicação social? Deixo aqui em aberto para quem quiser pegar na resposta. Se calhar posso pegar eu então. Bom, eu não sei bem responder a essa pergunta assim diretamente, não é? Porque, a não ser de uma forma mais impressiva, mas que é uma boa pergunta, e eu se calhar começaria logo por perguntar se eles sabem o que é comunicação social, não é? Porque não sei se é um termo assim tão presente, mesmo às vezes média, para eles nós temos que explicar o que é os média. Quando fazemos pelo menos a investigação, andamos pelas escolas, nem sempre o termo média é muito presente. E também quando fizemos o estudo das competências de literacia mediática, nós tínhamos no questionário a expressão órgãos de informação na aplicação do pré-teste nós percebemos que eles não sabiam que eram órgãos de informação, então tivemos que alterar, não é? Portanto, ou seja, para responder à pergunta como é que eles como é que eles reagem a estes desafios da comunicação social, acho que é preciso entender se eles sabem o que é comunicação social, qual é a importância, quais são os meios, não é? Que fazem. O que é a comunicação social, ao fim e ao cabo? O que é que engloba? Acho que isso era interessante também debater com as próprias crianças e jovens. Depois pegando assim à parte que sobre o conceito, aquilo que vou vendo na investigação é que eles não refletem muito sobre esta matéria, ou seja, é uma matéria sobre a qual eles não refletem. É uma matéria que usam muito para o entretenimento, para a diversão, para conversar uns com os outros, mas muito aquela conversa circunstancial, portanto, de estar ali horas e horas a trocar mensagens que não dizem nada, não é? Portanto, como eles próprios dizem, nós não estamos a dizer nada uns aos outros, só estamos ali a matar o nosso tempo. E, portanto, não acho que eles tenham assim uma consciência nem dos média em geral, nem da importância dos média para a sociedade e para as próprias democracias, nem para as suas vidas, e também acho que eles não refletem muito sobre os próprios usos que fazem dos média. Portanto, eu acho que isto era o desafio da literacia mediática, é realmente aqui estas questões que eu estou a lançar são questões fundamentais de abordar com eles na perspectiva da literacia mediática, no sentido de desenvolver competências mais de compreensão crítica, de análise e de públicos mais informados. Sim, obrigada, Sara. Eu queria só perguntar, Elsa, temos alguma questão de algum braço, alguma mão no ar? Caso contrário, eu passo à questão seguinte. Como ajudar os alunos a estarem em sites fidedignos? Esta é mais uma vertente. Filipa. Bom, é um tema que abordamos no nosso DAC de Cidadania e TIC,
E, portanto, geralmente prende-se muito também com a questão da verificação das fontes, ir procurar a outras fontes, a questão da data, da identificação do autor, os erros ortográficos, são tudo questões que nós trabalhamos com eles, mas também a questão do lead, da notícia, uma vez que cada vez mais a desinformação, muitas vezes, está tão bem feita, não é? E também é preciso chamar a atenção deles para isso mesmo, que muitas vezes pode passar, não é? Por parecer uma notícia muito bem construída. Portanto, é importante ir verificar a fonte, e pronto, e tentar procurar a mesma informação no máximo de locais possíveis antes de nos atrevermos. Interiorizar a regra, não é? Procurar sempre as fontes. Temos aqui outra questão, aqui no chat, pelo professor Ulisses Mota. Como é que a inteligência artificial está a transformar a maneira como consumimos e interagimos com os média? E quais são as implicações éticas e sociais dessa mudança para os consumidores de média, especialmente os mais jovens? Muito obrigada por esta pergunta. Sim, Aqui, eu acho que conheço o professor Ulisses, acho que já me encontrei com ele num webinar também. Acho que é realmente uma excelente pergunta, e desde logo é esta questão de se nós temos noção de como a inteligência artificial está a transformar o nosso modo de consumir. Portanto, eu acho que começaria logo por aí, não é? Será que temos essa noção? Porque nós nem sempre temos a noção de como a inteligência artificial está em muitas coisas da nossa vida, até, por exemplo, quando nós estamos a ver Netflix ou quando estamos a ouvir música no Spotify, porque uma das atividades mais transversais a esta gente nova é ouvir música e muito também usando o YouTube e o Spotify, que é muitas vezes a escolha, aquilo que nos aparece é o algoritmo que diz o que é que nós gostamos, não é? Ou que também nos tenta impingir, nem sempre é o que nós gostamos. E, portanto, esta ideia de que a inteligência artificial está também nesses modos como nós consumimos e, por vezes, aqueles conselhos que nos chegam dessas plataformas são aqueles também que induzem o nosso consumo. Estou só a dar um exemplo para irmos para a área do entretenimento, porque às vezes nós colocamos mais na área da informação, não é? Mas também portanto, nas nossas várias áreas de consumo, de entretenimento, de trabalho, a inteligência artificial está ali mesmo muito presente. E nas redes sociais, portanto, eu acho que efetivamente com os alunos a importância era de começarmos por trabalhar essas questões, se eles têm noção de como é que o algoritmo está, portanto, como é que o algoritmo funciona e como é que poderá estar a condicionar, a influenciar as nossas escolhas, os nossos consumos. E depois a questão ética, que é uma questão fundamental que se coloca hoje em termos da inteligência artificial, que precisamos muito de a debater, não é? Ou seja, eu acho que não há aqui propriamente soluções milagrosas para nós resolvermos o problema. Acho também que não precisamos de encarar a inteligência artificial como um demónio, não é? Ou ser apocalípticos relativamente à inteligência artificial. Ela está aí e também nos serve muitas vezes de uma forma muito positiva e nos facilita a vida em algumas das nossas pesquisas e da nossa vida cotidiana. Penso é que temos que fazer essa reflexão e trazer essa questão ética também para a reflexão, para nós não embarcarmos em tudo, porque a questão que me parece muitas vezes nestas novas tecnologias, nestes novos mecanismos, é que também depois às vezes há como dizia o Manuel na intervenção, um maravilhamento, ou às vezes, portanto, nós quase que ficamos nestes dois polos, não é? Ou rejeitamos ou aceitamos maravilhados. E acho que precisamos ter aqui o meio termo que é ok, isto está cá, não vai sair, não vai desaparecer, mas eu preciso ter uma consciência crítica sobre o modo como me está a influenciar e como eu estou a usar, não é?
porque se nós, públicos, embarcamos em tudo e não temos esta consciência cívica, ética, relativamente também àquilo que é o objetivo destes algoritmos, obviamente que nós estamos a ser muito mais marionetas nas mãos de quem está também, ou seja, somos marionetas e estamos mais a ser mais manipulados. E aqui a questão é essa, é que se nós somos mais ou menos manipulados, e também a questão de se nós conseguimos, efetivamente, ligando com a pergunta também anterior a que a Filipa respondeu, se nós somos capazes, efetivamente, de distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, que é o que eu hoje acho que se coloca muito com a questão da inteligência artificial, é realmente termos essa competência. É verdade, Sara, ou seja, aqui o professor tem efetivamente um papel muito importante de balizar esse deslumbramento que é todo este mundo tecnológico que nos rodeia diariamente. Há aqui imensas questões, umas que já foram, eu estou a lê-las, algumas já foram respondidas ao longo desta E apresentação, tínhamos uma mão no nomeadamente ao ar, nível mas já a da deixaram. informação. Sim, sim, Tínhamos uma mão no ar. já ainda temos. Não, desligaram. Desligaram. Pronto, eu estava a dar nota de que, tal como a Filipa referiu, a questão da desinformação é de facto um problema, mas tem que se treinar muito com os alunos esta questão do espírito crítico. Ou seja, temos que verificar as fontes, de onde é que vem esta informação, de onde é que veio, qual é a data. Portanto, há aqui uma série de técnicas que estes alunos têm que ter logo como no seu imediato, é assim, tipo o instinto. Eu vejo uma informação, tenho aquele instinto de imediatamente ir verificar se é de uma fonte fidedigna. E, de facto, depois há aqui outras questões ao nível da inteligência artificial, que são realmente as questões do momento. Há algumas que, tal como a doutora Sara, já temos algumas respostas, outras que não temos, mas que sabemos que temos que acalmar este deslumbramento e tentar ir àquilo que é o essencial daquilo que queremos. Sara e Filipa, não temos tempo para responder a todas as questões. Aos professores agradeço todo o vosso tempo e toda a vossa partilha também em termos de agradecimento que têm vindo a fazer pelo chat. Não sei se querem dar mais alguma palavra, Sara e Filipa. Susana, se me permite, porque acho que há aqui uma pergunta no chat que é bastante, elas são todas pertinentes, mas uma que eu acho que seria interessante responder, que não tem tanto, que tem a ver mais com a articulação deste referencial com o da RBE, e acho que também depois outra participante também secundou essa mesma pergunta, Sim. que eu acho interessante por esta necessidade cada vez maior que nós temos, efetivamente, de fazer diálogo também entre estes referenciais e os produtos que temos, não é? Eu penso que há uma articulação, se nós lemos um e outro, há aqui uma articulação perfeita, sem nunca termos sequer tido esse objetivo, não é? Portanto, não é deliberado, acho que é mesmo esta ideia do que é a literacia mediática, então vamos lá trabalhá-la, mas, portanto, não tenho uma resposta para isso, mas deixava aqui também este desafio, efetivamente, de podermos trabalhar no futuro desta forma mais articulada e articulando melhor os referenciais, também para que os professores não se sintam, e nomeadamente aqui os professores bibliotecários, para que não se sintam perdidos, não é? Ou seja, para que haja aqui também este esforço de complementaridade. Era só porque achei pertinente a pergunta. Obrigada. Também agradeço, aliás, esse foi o espírito deste referencial, onde estiveram integradas pessoas também da rede de bibliotecas escolares na análise e na produção também de alguma do estudo, do trabalho aqui desenvolvido. Não é substituir um referencial por outro, não é esse o nosso objetivo, mas sim o trabalho complementar que um faz com o outro. Portanto, eu acho que é essa a mensagem, Sara, sim. Filipa, alguma palavra aos colegas? Só um bichinho que ficou aqui relativamente à inteligência artificial e por causa de algumas questões a que nós temos assistido, nomeadamente na nossa escola, relativas ao ChatGPT. Penso que também será cada vez mais importante, para além dos valores que foram aqui também mencionados pela Sara, não é? Relacionados com a transparência, com a diversidade, não é? Daquilo que a inteligência artificial, aquilo que a inteligência artificial nos vai dando acesso,
Também é importante trabalhar a questão das bases de dados, explicar como é que funciona o ChatGPT, que os alunos já utilizam e que a inteligência artificial vai acabar por ser uma realidade a que não vamos conseguir virar as costas. Pronto, era só isso que eu queria dizer, a questão das bases de dados, que tem vindo a ser Temos um que aprender a desafio para tirar trabalhar o máximo pelos potencial colegas. Sim. destas redes, não é, Filipa? Ou seja, nós enquanto professores e os alunos, enquanto alunos, têm que tirar as potencialidades destas ferramentas que estão ao nosso dispor. Manel Pinto, uma última palavra. Eu tenho estado calado porque gosto de aprender. Mas sobre a inteligência artificial também estou muito sensível a uma questão, que é perguntarmos que inteligência é que é esta da inteligência artificial. Porque ela é um tipo de inteligência e a gente com a expressão inteligência artificial, tende a considerar que é a inteligência. E há muitas inteligências e muitas delas estão completamente ausentes da inteligência artificial. Menos por agora, não é? Pronto, mas se calhar vale a pena também refletir sobre isso. Já agora, eu acho interessante, nós estamos num momento rico destes processos porque se estão a cruzar coisas, e nomeadamente a resolução do Conselho de Ministros que criou o Plano Nacional de Literacia Mediática, e penso que isso é um processo que está para avançar, não é? E onde há um Conselho Consultivo amplamente participado, pelo que vi. Eu creio que pode haver aqui potencialidades, digamos assim, de aproveitamento uns com os outros, não é? Há dois ministérios aí em jogo e creio que é uma oportunidade para nós enriquecermos já agora, não sei, eu já não me lembro como é que estão as coisas, mas há uma área que tem sido tradicionalmente importantíssima na história da educação para os média em Portugal e que eu acho que era preciso nós incorporarmos-la mais na nossa própria agenda, que é o cinema e a linguagem cinematográfica, que é fundamental que nós não desperdicemos. E há um Plano Nacional de Cinema, acho que era importante que estas coisas também jogassem umas com as outras. Eu pessoalmente sou É bastante verdade, sensível a Manuel isso. Pinto, nós queremos dizer tudo. É Pronto, verdade. eu calo-me Não se aqui pode só com a última tirar este coisa, que casamento é a perfeito. importância de ouvir os miúdos. Acho que era importante que a literacia mediática fosse uma plataforma também que valorizasse isso de uma forma sistemática, criasse essa cultura da escuta dentro da escola, para que as escolas que estão a estudar a comunicação não sejam espaços de incomunicação, promovam a comunicação na própria escola também. Eu sei Temos como que isso é combater difícil em a algumas delas, pelo menos. desincomunicação. Não é? Eu gostei da palavra incomunicação, de facto é algo que me incomoda muito nos tempos de hoje. Temos todas as ferramentas para comunicar, mas a comunicação não está no seu auge. Pelo menos da melhor forma. Bem, quero agradecer a todos. Dizer só que a Sara tinha falado há pouco, sim, este referencial está e vai ser publicado também em inglês. Dizer também que vamos preparar uma ação de curta duração para entrar aqui em pormenor noutros temas do referencial. Peço que estejam atentos à nossa página e aos vossos e-mails, pois iremos enviar-vos essa informação no momento oportuno. E muito, muito obrigada por estarem connosco. Até breve.